Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas do São Paulo e, claro, Pato, a grande bomba do dia, além de atacante na mira e mercado da bola. Então vambora pro vídeo. Aqui no nosso Sport Center e na tela os números do Dorival Júnior nessa sua segunda passagem pelo clube. 5 jogos até agora, 3 vitórias e 2 empates, não perdeu nenhuma. 73,3% de aproveitamento. 7 gols marcados para 1 gol sofrido. E assim é esse início de trabalho do Dorival, Edu Afonso. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Sport Center. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Glaucia. Boa tarde, Fernando, Renato, fã de esportes. Estou aqui para falar desse São Paulo do Dorival com um convidado exclusivo, especial. Boa. E com muita informação de um outro que causa assim um rebuliço no torcedor do São Paulo. Que é o que a torcida já está aí querendo saber se o Pato volta ou não. Segura. Primeiro a gente vai falar dessa exclusiva do Alisson, você bateu um papo com ele, inclusive ele também falando de Pato, né? Sim, a gente vai trazer. É isso, conversei com ele agora há pouco, por volta de 2h30, 3 horas, após o treino lá no CT, a gente vai reproduzir aqui 2 sonoras. Vamos lembrar que essa primeira sonora, eu pergunto ao Alisson sobre a recuperação que ele teve. O Alisson teve um problema particular muito sério, ele vinha de uma lesão no final do ano passado, teve um problema particular muito sério que tirou ele quase de toda a pré-temporada e de parte do Campeonato Paulista. Ele volta a jogar e rapidamente assume uma condição importante no São Paulo. Jogou 12 das 13 últimas, tanto com o Rogério como com o Dorival. E em várias funções. Ora como quarto homem de meio de campo, ora aberto pela esquerda, aberto pela direita, enfim, é um multifuncional no atual elenco do São Paulo. Então, nessa primeira resposta, o Alisson nos confidenciou, falou um pouquinho do problema que teve e dessa recuperação que ele conseguiu rapidamente após ficar mais de 45 dias afastado. Infelizmente eu fiquei muito tempo sem jogar, né? Então acabou que eu peguei ali depois, se não me engano, do jogo contra o Botafogo no ano passado, ali em outubro. Acabou que eu tive uma lesão, né, na coxa e no tendão. Acabou que eu fiquei todo esse tempo e quando eu volto para a pré-temporada, eu tive realmente esse problema pessoal, mas superado, né? Como eu disse, graças a Deus, graças aos profissionais aqui, né? Tanto a psicóloga como todos aqui mesmo que se preocuparam comigo. Mas agora é, né, viver um dia de cada vez. Estou muito feliz de estar retomando, estar jogando também. Não achei que seria tão rápido assim, né? Às vezes me sinto um pouco assim, às vezes você quer fazer algo ali dentro de campo, mas às vezes, né, a mente quer ali, mas as pernas às vezes não obedecem, né? Mas venho tendo essa sequência, está sendo muito importante para mim. E é isso, né? Continuar trabalhando a cada dia, me dedicando ao máximo aqui junto com meus companheiros, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa. Bem, ele falou do problema que ele teve, ele não gosta muito de usar o termo, a gente vai respeitar também uma decisão do Alisson, da família dele, mas não foi um problema muito comum no futebol, um problema que foge das 4 linhas, problema pessoal, como ele usou. Veio a recuperação e aí eu falei, né, Renato, que analisa muito taticamente, ele passou a ser um jogador, para os 2 técnicos recentes do São Paulo, importante taticamente. Ele falou sobre esse posicionamento dele em campo nessas 12 das últimas 13 partidas do time. O Dorival ali, né, no dia a dia, né, ele está mostrando muitos vídeos para nós, né, por conta dessa correria de jogos aí, dessa sequência de jogos, então ele vem conversando, vem nos mostrando mais ali nessas reuniões que a gente vem tendo com ele, e ele vem pedindo para mim, né, fazer da forma como ele gosta de trabalhar, né, ajudando na marcação e com a bola tendo total liberdade para jogar, ele vem nos dando essa liberdade, né, pedindo que aqui a gente possa tentar o máximo possível ali, independente se vai acontecer o erro ou não. E é isso que ele vem trazendo para nós, né? Nos dando essa confiança para que a gente possa fazer bem feito ali nosso trabalho. Bem, tá aí o Alisson, que é um jogador que de repente deu uma crescida no elenco do São Paulo nas últimas semanas, diria assim. O Alisson sempre foi bom jogador, né? Tecnicamente é um cara que surge muito bem no Cruzeiro, passa pelo Grêmio. A questão do Alisson sempre foi a questão de sequência. E agora teve a questão do problema pessoal, mas sempre foi física, né?
Ele sempre é um jogador que, recorrentemente, departamento médico, quando chega no São Paulo, o comentário que eu fiz aqui, realmente, eu lembro até hoje, eu falo, é bom jogador. Vamos ver se ele consegue manter uma regularidade e estar em campo. E isso é importante, você poder fazer uma função, fazer outra. Às vezes você não precisa mexer, fazer uma substituição para fazer uma alteração tática. É um cara que às vezes você pode liberar um pouco na frente, você pode trazer para trás. Enfim, tem sido importante e que bom que ele está conseguindo essa retomada, que ele consiga ter essa sequência. Não, e tem a questão também, quando você não tem sequência, abala muito a questão da confiança. A confiança em baixa, e isso o Dorival faz muito bem. A gente falou sobre isso aqui ontem. Já é um ponto forte desse São Paulo, né? Ele está resgatando jogadores que estavam de lado. Gabriel Neves é um, o Alisson é um outro que está tendo sequência e começa a ser importante. Eu acho que, no mínimo, o Alisson é um jogador que tem qualidade que pode ser útil para esse São Paulo. Já está mostrando isso agora e a tendência é que continue a ser utilizado pelo Dorival. Ele completou 50 jogos. Você vê que é um número pequeno para 2 anos, muito pela lesão, pelo tempo afastado, mas completou domingo contra o Inter, o grande rival dele na época de Grêmio, 50 jogos com a camisa do São Paulo. E ele falou já também desse possível novo companheiro? Então, é que acontece o seguinte, o Pato tá fazendo uma recuperação no São Paulo há meses, né? 2, 3 meses, né? A parte final. Ele teve um rompimento de ligamento cruzado lá no Orlando ainda em setembro, fez um primeiro tratamento lá, cirurgia, e veio terminar a recuperação no clube que ele já jogou 2 vezes, que ele conhece os profissionais. E na época do Rogério Ceni, a gente tem que contextualizar isso. Surgiu o nome do Pato. Eu até vou contar, após um Sport Center da manhã, eu estava parado lá na porta, o Pato saiu há 30 dias, abaixou o vidro, me chamou, a gente teve uma conversa rápida ali, sem microfone, e ele não me falou nada de negociação, só que quando eu perguntei, tem chance? Ele sentiu assim um brilho no olho dele, uma feição de que gostaria de jogar no São Paulo novamente. Bem, as coisas naquela época não caminharam, por quê? A janela estava aberta, o Rogério não era muito disposto a ter um jogador que ele demoraria ainda 60 dias, precisava de uma solução imediata para o caso Pedrinho, que estava afastado já, e a coisa não andou. Passaram-se aí 30 dias, a janela fechou, o Pato já está na transição, fazendo trabalho degramado com Igor Vinícius e Moreira. E mais, ele está negociando, está conversando com o São Paulo. O São Paulo abriu negociação. E eu vou ser um pouco ousado dizer que a tendência é que feche a qualquer momento, que seja anunciado. Se não essa semana, na próxima, só que o torcedor deve ter calma. Ele está numa transição de ligamento cruzado. E essa transição é maior, requer um tempo maior de recuperação. Talvez mais 30, 40 dias, o São Paulo não dá uma precisão a respeito disso. E o Alisson, com quem eu conversei hoje, já se mostrou bem empolgado e animado com a possibilidade de jogar com o Pato, já que eles convivem diariamente há mais de 90 dias. Um cara vencedor, um cara que, né, a gente até brinca, né, jogava videogame com ele. Um cara, né, craque, não tem o que falar dele ali dentro de campo. Tomara que as coisas, né, ocorram da melhor maneira possível e que o Pato possa, né, estar com a gente aí, nos ajudar, ser um líder também pra gente dentro do grupo, isso é muito importante. Então a gente espera aí poder, né, em breve, quem sabe, contar com ele no nosso dia a dia. Olha os números do Alexandre Pato nos últimos clubes em que ele passou, né? Tem até o São Paulo ali no meio do caminho. Na última do São Paulo, vai em 19, 20, 35 jogos, 30 como titular, 9 gols, 2 assistências, 228,2 minutos para marcar. O último jogo dele, 13 de agosto de 2022, Edu, você trazia essa questão da recuperação física ainda, pode demorar. O Pato, que está hoje com 33 anos, faz 34 em setembro, ainda tem essa recuperação dessa lesão no joelho. Quer dizer, se tudo for acertado, não é imediato. Não. Ainda vai demorar uns 40 dias, pelo menos, para ele entrar ali nesse trabalho e possivelmente ser relacionado. É bom explicar que o torcedor ouve que o jogador chegou na transição, já acha que é automático. Daqui a 10 dias ele está jogando. Já está no campo. Tem a transição para muscular. Transição de um resfriado é uma coisa. Exatamente. Tem a transição para lesão muscular e a transição do ligamento do joelho é uma transição longa. Você faz várias semanas, várias atividades até que seu joelho responda positivamente. Então não é, se ele for anunciado essa semana ou no começo da semana que vem, não é para imaginar que ele vai ser escalado no jogo seguinte, vai demorar um pouquinho. E aí a recuperação do joelho? Mas o fato é que há uma chance, há um zoom e há um papo cada vez mais forte de que ele vai voltar ao São Paulo, Arnaldo Ribeiro. Bom, primeiro abraço, satisfação. Lembra, né? Primeiro informações, depois opiniões, né? Informações. O Alexandre Pato escolheu se recuperar no São Paulo pelas ligações que ele tem com o São Paulo. E, de fato, é surpreendente a conexão que ele tem com o clube, né? Desde a primeira passagem. Ele teve uma ruptura de ligamento cruzado, que é essa mesma questão, essa mesma lesão dificílima que o São Paulo já teve tantas nessa temporada, uma do Galopo, a do Ferrarese, a do Moreira. Teve nos Estados Unidos, terminou o contrato dele e ele veio se recuperar no São Paulo.
está em fase final de recuperação. Fase final de recuperação está indo para a transição para o campo. A possibilidade de voltar a jogar futebol ou treinar normalmente em cerca de 30 dias, certo? Ele não tem vínculo com nenhum clube, ou seja, ele escapa da questão da janela de transferências. Ele poderia ser inscrito no campeonato, não precisaria esperar até julho, embora ele só tenha possibilidade para mim de atuar a partir de junho, né? Um pouco antes da abertura da próxima janela. O que existe agora que não existia antes? Embora não formal, existia um certo veto do Rogério Ceni em relação, porque ele não se encaixava nos planos do Rogério Ceni. Então, enquanto o Rogério Ceni fosse técnico, pouquíssimas possibilidades. Com a chegada do Dorival Júnior, que é um sujeito que compõe com todas as pessoas do mundo, a diretoria do São Paulo consultou o Dorival Júnior sobre a possibilidade de aproveitá-lo nessa base de contrato por produtividade, se ele achasse interessante. Ele não discordou. Então, a partir daí, existe uma conversa para, quem sabe, viabilizar essa contratação. Aí vamos para a parte de opinião. Não faz o menor sentido. Não tem, assim, nenhuma justificativa para mim técnica e nem financeira. Lembrando que o Pato é bem quisto, sim, no São Paulo, porque perdoou uma dívida gigante que o São Paulo tinha com ele na época da pandemia. Ele era jogador do São Paulo sob o comando do Fernando Diniz, foi colocado na reserva pelo Fernando Diniz e aí ele preferiu sair, rescindir o contrato. Partiu dele essa decisão. Então, nem o Diniz conseguiu, que é um cara que normalmente coloca jogadores técnicos. Eu sempre discuto essa questão com o Pato, achando que... Para mim ele é um craque imaginário, todo mundo acha que ele joga pra caramba, eu não vejo isso há muito tempo. Então, o Fernando Diniz foi o último técnico dele no São Paulo, ele saiu do São Paulo e perdoou a dívida. Então, essa situação que pode ser a nova passagem dele pelo São Paulo, também concordo com você, precisa ser esclarecida o que seria esse tal contrato de produtividade. Aí, imaginam o que é hoje a equipe do São Paulo. A equipe do São Paulo tem pouco talento? Tem pouco talento. A equipe do São Paulo precisa de um jogador como o Pato? Não precisa de um jogador como o Pato. A equipe do São Paulo tem jogadores exatamente na função onde joga o Alexandre Pato. Aí todo mundo me fala, não, porque ele não é exatamente o centroavante. O Pato, desde que jogava no Milan, ele era o último atacante. O que quer dizer isso? Ele não é exatamente o atacante de área, mas ele não joga em outra função a não ser o último jogador. O último jogador do São Paulo no campo é o Caleri. O reserva do Caleri é o Erisson. O Pato é melhor que o Luciano e o Marcos Paulo. Primeiro, não é. Segundo, ele nunca vai jogar nessa função mais atrás do centroavante, porque ele não tem, ainda mais agora, ainda mais depois de ter feito uma cirurgia de ligamento cruzado, condição física para isso. No time do Fernando Diniz, essa última passagem, ele jogava no lugar do Pablo, muitas vezes. Jogava lá o Antony no lado, o Vitor Bueno do outro e o Pato na frente. Muitas vezes. Daniel Alves atrás, Tietê, aquele time do Diniz, né? Que foi eliminado pelo Mirassol. Foi a última partida do Pato. Após o Mirassol, do WhatsApp, perda da classificação no Paulista. Então, essa para mim é talvez uma tentativa, eu imagino que seja fácil da diretoria anunciar um reforço, porque julho, quando vai abrir a janela, a diretoria não tem grandes recursos para fazer contratação. Mas, na minha visão, ele não acrescentaria absolutamente nada num elenco do São Paulo que tem uma característica, que o Pato não tem, que é como diria, ou intensidade, ou devoção, ou suor. O Pato não tem essa característica. E aí, torcedor de São Paulo está feliz com a volta do Alexandre Pato? É algo que está caminhando, é algo que está já bastante avançado, mas é algo que ainda precisa ter alguns caminhos a serem percorridos, né? O Alexandre Pato está na fase final de recuperação, logo ele vai estar apto para poder voltar, né? E o São Paulo quer ainda uma avaliação final do jogador antes de chegar e assinar esse contrato de produtividade. Quer ter ali algumas certezas sobre a condição física do Alexandre Pato. O Alexandre Pato se diz muito bem, está treinando todos os dias, é um cara que se dedica todos os dias nessa volta, quer muito retornar aos gramados, então ele tem se cuidado muito, né? Não é um jogador que, por exemplo, nessa recuperação deu uma largada, não, fisicamente ele está muito bem e é um jogador que precisa de ritmo.
ritmo, questão do ritmo mesmo, para ele poder retornar à sua condição ali de jogador muito técnico, de finalização, de velocidade. Enfim, o Alexandre Pato, que na última temporada, né, antes de se machucar, quando jogava pelo Orlando City dos Estados Unidos, fez 27 partidas, marcou 4 gols e ainda deu 5 assistências. Aí ele se machucou e ficou muito tempo parado, fez a cirurgia e agora está retornando. Então o São Paulo quer saber a condição clínica dele final, né, a condição física dele, melhor dizendo, final. Essa é uma questão. A outra questão é a discussão desse contrato de produtividade. Como é que vai ser esse contrato? O São Paulo entende que há necessidade de você ter uma quantidade de jogos, né, minutagem dele em campo, quantidade de jogos disputados e, claro, performance do jogador, quantidade de gols, assistências, jogos decisivos. Então tudo isso vai entrar num pacote em que ele vai ganhar mais quando ele produz mais. E aí você tem uma variação de salário que parte de um salário um pouco menor e aí tem uma variação que chega num salário um pouco maior, um salário inclusive esse, se ele completar todos esses requisitos, chega inclusive num salário que hoje seria uma realidade de um Alexandre Pato. Então tem toda uma variação ali, um caminho ali que ele é percorrido muito em função da entrega do Alexandre Pato. Então o Alexandre Pato vai ter que performar, vai ter que ter minutagem em campo e vai ter que ter um número de jogos ali significativo para ele poder ganhar um salário maior. Caso contrário, fica ali com uma quantia mínima, que é uma quantia ali que de repente o São Paulo entende que não é nada que vai estourar o caixa do São Paulo de um jogador que não está, entre aspas, rendendo. Então o São Paulo está se calçando, né? E essas conversas com o Alexandre Pato estão rendendo. E lembrando, né, que conta muito a questão do Pato, querendo ou não, numa negociação, ela acaba sendo um componente muito importante, que em outras passagens do Pato, e principalmente na última, ele abriu mão de muita coisa, né? O Pato abriu mão de 37 milhões de reais, por exemplo, em negociações passadas, para poder, quando ele esteve no São Paulo e saiu da China. Então é uma espécie de gratidão. E essa atual diretoria tem essa plena consciência de que isso pesa num retorno, numa negociação que está em curso, está num curso já bastante avançado. A questão é que esse contrato que o Alexandre Pato vai assinar nos próximos dias vai ter validade até o final de 2023 com essas condições. E aí, se o cara performar, se ele for bem e tudo mais, aí para um ano de 2024, para um ano seguinte, discute-se um novo contrato, uma outra possibilidade e um outro modelo de contrato, um outro modelo de negócio. Mas aí o primeiro que vale agora é esse contrato de produtividade e o Pato vai ter que mostrar serviço se ele quiser permanecer, continuar no São Paulo, já que ele gosta tanto, é um cara que se dedica, assiste os jogos, está sempre na resenha com os jogadores, né, tem amizade com esse atual elenco, ou seja, é um jogador que está muito entregue a querer voltar e voltar bem no São Paulo. Agora. Bora falar agora sobre Beraldo, o zagueiro de 19 anos de idade que tem formado uma dupla muito legal de zaga com o Arboleda, a ponto de vários torcedores são paulinos estarem encantados com o talento do atleta revelado nas categorias de base. Tem muito São Paulino afirmando que Beraldo e Arboleda formam a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Você concorda? É exagero? De qualquer forma, a notícia que eu queria dividir com vocês é sobre uma questão contratual envolvendo o Beraldo. Atleta que já chamou a atenção do Sassuolo e da Udinese, deve receber propostas interessantes na metade do ano e é o titular de longe, com o menor salário entre os atletas do São Paulo. Hoje ele ganha 40 mil reais por mês, com aumentos mensais de 10 mil a cada ano. Então a partir da próxima temporada, em vez de ganhar 40 mil por mês, ele passa a ganhar 50 mil por mês. No ano seguinte passa a ganhar 60 mil mensais, contrato que foi recentemente estendido, só termina em 2026. Com a lembrança de que o São Paulo é dono de 60% dos direitos econômicos, 20% são do jogador e mais 20% do 15 de Piracicaba. Antes de gravar o vídeo, fui checar com o pessoal do São Paulo se existe a possibilidade de o Tricolor chamar o Beraldo para tentar fazer um reajuste nesse salário, até para valorizar alguém que vive grande fase. E a resposta foi não. O São Paulo não pensa nisso, apesar do bom momento do atleta. E você tem gostado do Beraldo? Quer ganhar uma vaga no São Paulo no grito, é isso? É isso aí, ó. Olha lá, o Pato tá... Tô voltando! Tô voltando! Esse é o Alexandre Cara, eu nunca vi o Pico. Eu vim aqui hoje só pra tá tanto assim, que ele é um cara meio caladão, meio... Todos agora voltados aqui para o Rodrigo Bueno. E eu queria saber de você... Boa parte da torcida gosta muito do Alexandre Pato, tem um carinho pelo Pato. E eu queria saber de você se Pato é uma necessidade nesse momento. Ficou bonito ali no enquadramento. Se é uma carência. Se o São Paulo tivesse bem, o Pato voltaria? Nossa, se o São Paulo estivesse voando... Não precisa nem voar. voar. O Pato não voa, né? Não?
Se o Pato tivesse... Se o São Paulo e o Pato estivessem voando, era uma outra história. Só que nem o São Paulo tá voando, nem o Pato. Mas o Pato de hoje, como o São Paulo bem, se encaixaria? Chegaria a se falar nessa possibilidade? O Pato teve um bom momento no São Paulo, especialmente o professor Osório, aproveitando ele muito ali mais pelo lado esquerdo. Teve um grande momento no São Paulo depois da saída do Corinthians. Para o Pato ao Ribéry. Não na beleza, evidentemente, mas no jeito de jogar. Então, e aí causou uma primeira impressão muito positiva. A do São Paulo tinha uma música que eu não posso repetir aqui. Bubu, só pra... Pato voa. Pato voa? Voa, até 6 mil metros. 6 mil metros? Que pato é esse? Você nunca assistiu o desenho que tem o... Processo migratório. Eu pensei que era alguma outra ave ali. Agora o pato voa 6 mil metros. Processo migratório dos patos. Zé também aqui cultura aí, nos ensina. Assisto bastante documentário. Bom, esse pato não tá voando 6 mil metros. Se ele voar 60 metros aí no São Paulo, já seria alguma coisa grandiosa. Ele é um patinho feio ou é um cisne? Primeiro é o seguinte, algumas informações são importantes. O Rogério Ceni não queria o Pato. Esse namoro do São Paulo com o Pato seria o terceiro namoro já, né? E já tiveram 2. Ele tá se tratando, que ele teve uma lesão grave em setembro, então ele tá se recuperando, aproveitou que ele já mora por aqui, tem um bom contato com o São Paulo permitiu abrir as portas, como para outros jogadores, para ele se recuperar lá. Só que o Rogério não morria de amores por ele, não tinha nem o menor interesse em contar com o Rogério no elenco. O Dorival, que é o novo treinador do São Paulo, foi consultado e abriu as portas. Bom, beleza, se estiver aí e tal, com a análise que ele fez do elenco, acha que o Pato pode ser útil. Aí vai pra parte do dinheiro, parte de contrato. Eu ouvi um São Paulino dizer o seguinte: o Pato diz que gosta do São Paulo e que jogaria de graça no São Paulo. A gente tá falando aqui de dinheiro, jogador ganha dinheiro. Eu não acredito que ele vai jogar de graça. Não, mas é produtividade. Mas ele teria dado essa frase: no São Paulo eu jogo até de graça. Eu desconfio desse amor tão grande assim. Vai ter de graça. Até que outro dia aí o Pato, ele falou que até poderia jogar no Corinthians. Eu sei que o Corinthians não gosta do Pato, a relação dele com a Fiel foi terrível e tal, mas outro dia ele falou assim: olha, se o Corinthians me chamasse, não sei o que, talvez eu jogasse lá. Então essa coisa de amar o São Paulo, jogo até de graça, sou tricolor e tal, sabe, é até a página 2. Então, o que deve ser feito a princípio é um contrato de produtividade. Tem muito São Paulino que pensa o seguinte: o São Paulo é limitado, é um time que luta contra o rebaixamento, coisa que o Rafinha deu uma frase forte, né, o Rafinha lateral. Ele falou assim: torcedor de verdade do São Paulo não pode pensar em rebaixamento. O São Paulo Futebol Clube é muito grande, é um time que entra em qualquer competição pra brigar em cima, pra ser campeão. A gente não tá aqui somando ponto ganhando do Inter pra fugir do rebaixamento. O Rafinha deu uma frase dura. Mas os jogadores fizeram um pacto contra o rebaixamento recentemente. E muito torcedor do São Paulo, a maioria, sabe da alimentação do elenco e tem um rebaixamento. E fala assim: poxa, o Pato, mesmo inativo, né, que o Pato não joga há muito tempo, ele é melhor tecnicamente que muitos jogadores do São Paulo. Que atacante no São Paulo tecnicamente mais que o Pato? Nem o Caleri. O Caleri, que é um ídolo, luta, se mata, faz gol, faz o que pode e o que não pode, mas o Caleri não tem a técnica do Pato. As pessoas estão começando cada vez mais no São Paulo. O Pato não tem a vontade do Caleri, a intensidade, não a bola dos últimos meses, dos últimos anos. Mas, por exemplo, o Luciano, que a torcida do São Paulo meio que pedia sempre, Luciano. Hoje o São Paulo sabe que o Luciano o limite dele é curto. Nem pra bater pênalti ele bate muito bem. Não dá pra... Ele é o camisa 10, o Luciano vai ser artilheiro, vai salvar São Paulo. Não. Aí você vê o Rato no fim de semana perder um gol absurdo, né? Um gol inacreditável. Como é que um jogador profissional perde um gol como aquele? Tava conversando com um colega não, né? Um mestre aqui, né? De futebol, falou: cara, ele podia fazer qualquer coisa, domina aquela bola, sabe? Sim. Os grandes jogadores já perderam gols ridículos. Mas eu não tenho dúvida que o Pato, naquele lance ali, o Pato faria o gol. Então você fala: pô, pra você ter, não é brincadeira não, pra você ter o Rato, não sei quanto o Rato ganha. Ter o Pato... Por produtividade. Por produtividade lá, não sei, talvez você ganhando até menos. O que vale mais? É que é o seguinte, a situação tá feia, tá complicado, como você fala, o time, como é que é? Limitado meia boca. E esse papo de que Pedro Henrique, o artilheiro do Campeonato Gaúcho pelo Internacional, interessa ao São Paulo. O namoro começou no fim do ano passado, quando o tricolor buscava jogadores de velocidade para o lado do campo. Houve uma consulta ao Inter e o Inter disse que não havia a menor possibilidade da contratação ou da liberação do jogador. Coisa passou, o Pedro Henrique fez bom Campeonato Gaúcho, jogando improvisado como centroavante, mas a partir do início do Brasileiro, da Libertadores, o atacante perdeu um pouco de espaço. No último jogo contra o próprio São Paulo, no Morumbi, foi reserva. Entrou só no decorrer da partida, desde que chegou ao Internacional ele já soma 45 jogos, 16 gols e 5 assistências. Seu contrato foi prorrogado até dezembro de 2025 e a renovação foi feita algumas semanas atrás. Se você é torcedor do São Paulo e se animou com a possibilidade de o Pedro Henrique ser contratado,
posso assegurar para você que isso não vai acontecer. A menos que daqui até 3 de julho, quando a janela de transferências reabrir, o Pedro desaprender a jogar, não conseguir marcar gols e passar a ser um cara escanteado dentro do elenco colorado. Ele é hoje bem avaliado internamente e o São Paulo não teria a grana necessária para pagar, para tirar alguém que é ainda bastante importante por lá. E pessoal, a grande notícia de ontem foi a probabilidade e tendência do Pato voltar a jogar no São Paulo. É o seguinte, né? A diretoria gosta, né, de tirar um pouco o foco, e o Pato agora é o nome da vez, até porque assim, a gente como torcedor gosta dele, talvez não nem tanto pelo futebol, mas por ter perdoado uma dívida que o São Paulo teria numa quebra de contrato com um jogador de 37 milhões de reais. Então assim, aí tem que ter sempre muito carinho pelo São Paulo. E ter tido seus lampejos, sim, nas 2 passagens em que ocorreu no nosso tricolor. Mas gostaria de um Haaland, eu gostaria de um Gabigol, um outro atacante, um Bruno Henrique. Claro que eu gostaria, mas São Paulo não tem condições financeiras. É uma oportunidade de mercado. Tem a questão de ser um contrato de produtividade e tudo mais. Está ganhando bem assim, o custo não vai ser muito alto. E é tudo que o São Paulo pediu a Deus. É um cara que tem identificação com o clube, chama a atenção da imprensa, tira um pouco o foco dos incompetentes da nossa gestão do nosso tricolor. Então, assim, tudo que o Casares pediu a Deus, né? E o Dorival aprovou o jogador, né? É o que eu digo, questão de qualidade, não tem discussão. Ele é melhor do que a maioria dos que estão lá. Talvez não melhor que o Caleri, porque o Caleri é um combo, né? Mas ele é melhor com certeza que os demais. Agora, a questão é competitividade, é vontade, tudo aquilo que a gente já conhece. Será? Se tiver, meu amigo, beleza. Mas assim, nas últimas 2 passagens, deixou a desejar, né? Então assim, é o São Paulo, como o Casares disse desde o início do ano, buscando possibilidade de mercado. Tanto é que o outro nome aí que o São Paulo tá de jogo, mas isso já tá de jogo há um bom tempo, já falou esse nome no canal há um bom tempo, que é o do atacante Pedro Henrique. O Inter não vai liberar, não vai ser mole, nunca foi mole, muito menos agora com esse atacante. Já falamos de Eric, e vez ou outra falamos de algum jogador aí, o Paulo Roberto do Remo, jogadores nível Série A de clube menor ou Série B, Série C. A verdade é essa, gente, não tem dinheiro, e não esperem grande coisa essa janela de transferência do meio da temporada. Digo que eu poderia esperar se o São Paulo tivesse no C4, na Bacia das Almas, mas ao que parece o Dorival está conseguindo controlar o ambiente. Então o São Paulo está aí no momento na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Jogará assim 2 pedreiras com Fortaleza, né, lá. E depois o Corinthians também na Arena Corinthians, onde nunca venceu. Mas eu até falei ontem no vídeo, né? O Vanderlei foi o técnico que o São Paulo venceu a primeira vez o Palmeiras no Allianz. Quem sabe também o São Paulo não consiga quebrar o tabu agora com o Vanderlei no Corinthians. Quem sabe? Porque a crise daquele lado tá maior do que o nosso. Mas com relação ao jogo contra o Fortaleza, é o que eu falo, né? Se você conseguir 2 pontos em 2 jogos, tá bom. Se você conseguir 4 nesses 2 jogos, tá muito bom. Se você conseguir 6, tá excelente, meu amigo. Aí, tira o chapéu pro Dorival, né? Então é isso, gente. É o Dorival tirando aí carta do baralho, né? Carta da mágica da cartola, né? Porque vai ser difícil. Não trabalha mais com Gabigol, Bruno Henrique e companhia, né? Trabalha com o que tem o São Paulo. O São Paulo é um clube com dificuldades financeiras. Então, tá mais fácil o São Paulo perder Beraldo, Nestor e Paulo Maia, por exemplo, do que vir a trazer alguém de nome. O único que chama a atenção sempre de todos os tricolores é o Lucas Moura, mas está uma fase péssima na Europa. Seu contrato vai terminar agora com o Tottenham, mas ele tem em vista aí continuar na Europa ou ao menos ir para a Major League Soccer. Então assim, é um nome bem improvável para a chegada do São Paulo nesse meio do ano. O nome da vez é Alexandre Pato. Ele ainda que tem mais um mês de recuperação. Após isso, pode voltar a campo. Então veremos aí, mas a tendência, conforme Eduardo Afonso, Arnaldo Ribeiro, André Ram, Jorge Nicola, todo o pessoal, cada um deu a sua opinião, a sua informação. Tá batendo, incrivelmente, normalmente um ou outro, né? Mas tá batendo e ao que parece, tudo indica aí que logo o São Paulo estará anunciando oficialmente Alexandre Pato. E aí, o que você acha? Deixa a sua opinião. Lembrando que quinta-feira amanhã também tem São Paulo e Fortaleza. O São Paulo se prepara. Um confronto duríssimo
contra a equipe do Vojvoda. Veremos, né? Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.